Setembro de 480 a.C. Amanhecia na ilha de Salamis e sobre o estreito canal que a separava da Grécia. O mar calmo não dava sinais da grande batalha que estava prestes a começar ali. Mas no fim do dia o Mediterrâneo estaria vermelho, tinto de sangue. Em jogo, nada menos do que o futuro e a independência da Grécia, um país de ilhas e cidades-estados que estava fora do alcance do maior império do mundo conhecido: a Pérsia. Persia was the world superpower of its day, enormously wealthy, enormously self-confident, the greatest multi-ethnic, multicultural empire the world had seen. No horizonte, uma força invasora de proporções épicas. ...700 navios com 150 mil guerreiros determinados a anexar a Grécia ao seu império. Mas um grego estava alerta e pronto para a batalha. Seu nome, Temístocles, um almirante e político ateniense que há anos se preparava para esse momento. But going up against Persia, the world's greatest superpower of the time, would be no day at the beach for Themistocles. Hello, I'm Peter Weller. First of all, the Greek naval fleet was outnumbered 2-1. Second of all, Themistocles faced the almost insurmountable problem of trying to unite a completely disparate and contentious group of warriors into one command. You see, the good news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Each of these city-states was sort of a self-contained, self-reliant mini-country within Greece. But the bad news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Because inasmuch as each of these city-states sort of spoke the same lingo, worshipped the same gods, there was really no sense of a national unity, and their only priority was their own particular regional and cultural agenda. At best, they didn't get along. At worst, they were violently at each other's throats. Se existia alguém que podia unir os atenienses, esse alguém era Temístocles. Um homem que não vinha da aristocracia e não se envergonhava que seus conterrâneos soubessem disso. He was always an outsider, and he saw himself as an outsider, and he prided himself on his lack of polish. He said that he might not know how to tune a lyre or to sing well, but he knew all you needed to know to make a city great and free. Não era a primeira vez que Temístocles enfrentava os persas. 10 anos antes, uma força persa menor invadira a Grécia pela primeira vez e lutara contra os atenienses e seus aliados na cidade de Maratona. Agora Temístocles levaria aquela experiência para Salamis e concentraria sua estratégia em uma falha que ele detectara na máquina de guerra persa: a marinha. He understood that the water was not the Persians' natural element. Persia was a land power. In fact, Persian religion considered salt water to be demonic. Temístocles queria que os gregos construíssem uma marinha diferente de tudo o que o mundo já vira. O trabalho começou imediatamente em um ritmo intenso para construir uma frota de 200 triremes, o navio mais mortífero do mundo antigo. Trireme's about 130 feet long. It's light and sleek, and it's tipped with a wooden ram covered in bronze at the water level, and that is the offensive weapon of the trireme. Might think of the trireme actually as a guided missile. O trireme consistia de 170 remadores em 3 níveis separados. 62 no nível mais alto, 54 no meio e 54 no mais baixo. No nível mais baixo, os remadores sentavam-se tão baixo no porão do navio que seus remos ficavam a apenas 45 centímetros acima da linha do mar. So you have a ship, a wooden ship, that is powered from the oars. It can go up to 8 knots, or 9 knots, which is an amazing speed for the ancient world. And it can attack like a missile. And the rowers, of course, have to learn how to work as a team. They have to learn to row together in unison, which is an easy thing to begin to do, but a very difficult thing to master. A frota de triremes de Temístocles ficou pronta em poucos anos e no tempo exato. Na primavera de 480 a.C., a Pérsia lançou um maciço ataque contra a Grécia.
Temístocles sabia que a frota persa era maior que o conjunto da frota grega na proporção de 2:1. Então ele engendrou um plano simples, mas ardiloso para manter os gregos unidos e nivelar as forças. He had to turn a disadvantage into an advantage, the fact that he had fewer ships than the Persians. So he had to lure the Persians, if you like, into such a battleground that they could not advance the whole ranks. So he can actually concentrate their power and strike it. So the best place that he could do that was at the Straits of Salamis. Temístocles engendrou um ardil para atrair a frota persa aos estreitos de Salamis. Themistocles was a very cunning man, a great trickster. Themistocles knew that the Persians preferred to win battles through diplomacy, through intimidation, and through buying traders. Na véspera da batalha, ele mandou um serviçal de confiança para o campo persa. O serviçal fez o papel de traidor, contando ao rei persa que os gregos estavam desorganizados e que se os persas enviassem seus navios à noite, poderiam surpreender a marinha grega pela manhã. Os persas morderam a isca. And so at dawn, the Persians discovered to their shock that the Greek fleet, instead of being about to flee, was getting into battle formation, and that they, the Persians, would have to fight. So it was a perfect setup of a battle by Themistocles. 200 triremes, movidos por 34.000 remadores gregos, se dispuseram em linha, não cedendo espaço para os persas manobrarem nos estreitos. A armadilha funcionou perfeitamente. Os ataques se mantiveram pelo dia todo. Os triremes gregos cercavam os navios persas e depois arremetiam com suas vigas dianteiras. And the Persian officers died in unusually high proportions. A batalha foi tão confusa, caótica e apavorante que ao fim do dia os gregos sequer tinham certeza de terem vencido. Mas os milhares de cadáveres inimigos nas praias de Salamis revelavam uma decisiva vitória grega. Algumas fontes históricas afirmam que os persas perderam 200 navios e os gregos 40. Os persas que não tinham se afogado eram mortos por soldados gregos que esperavam na praia. Had the Greeks not won the Battle of Salamis, the Greek civilization, or ancient Greece, its values that we all share in our today's world, may never have been there. Após a formidável vitória em Salamis, Temístocles foi aclamado herói. Mas suas ambições pessoais começaram a fazer crescer o ódio de seus muitos inimigos políticos. Foi só uma questão de tempo até que a cólera da Assembleia transbordasse. Athens at this time had a practice called ostracism, an annual unpopularity contest, in which the people would vote for the politician who they felt was most disruptive, most dangerous to the political process, and they would exile him for 10 years. Em 471 a.C., Temístocles foi condenado ao ostracismo. Por uma assombrosa ironia, foi obrigado a pedir abrigo ao inimigo que tanto se esforçara para derrotar. Ele nunca mais viu Atenas. Amazingly, he was forced to flee to Persia itself, where he found refuge, and he ended his life speaking Persian, working as an administrator for the Persian king, helping the Persians govern Western Asia Minor. Temístocles desempenhara seu papel em uma épica história de poder e de conquistas que se inspirara em um passado glorioso. Os lendários contos sobre deuses e heróis narrados em épicos como a Ilíada e a Odisseia. As histórias podem ser mitos, mas as conquistas desses ancestrais gregos foram reais e ainda hoje se mantêm.